Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha junto com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Olha só, vamos começar a semana com tudo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Pois é, foi comemorada semana passada, tá? Mas só que aí, como a gente não teve tempo na agenda, claro que a gente jamais poderia deixar de passar essa data aí, essa comemoração em branco. Então nós teríamos sim que falar sobre ela aqui no programa e hoje é o dia. Nós também vamos falar sobre frenectomia. Você sabe o que é isso? Você acredita que eu não sabia até um tempo desse aí, até semana passada, quando a gente estava fechando essa entrevista? Pois é, mas nós vamos aprender muito mais hoje e, é claro, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro. Muito obrigada pela sua companhia. Tem também o pessoal que nos assiste pelo portal gazetaweb.com e ainda a galera que nos acompanha pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada mais uma vez também pela sua companhia. Aproveitando sempre para lembrar das nossas redes sociais, se você ainda não nos acompanha, corre lá para acompanhar a gente. E se você já nos acompanha, chama alguém aí para também estar junto com a gente aí nas redes, tá? Instagram, YouTube, Facebook, também Twitter. É só você correr nessas plataformas, procurar a gente lá no campo de busca, se inscrever, começar a seguir, compartilhar, comentar, interagir bastante com a gente lá pelas redes sociais. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Nosso número está aqui na tela, basta você procurar por a gente por lá, tá joia? Vamos lá começar a nossa semana com tudo? Pois é, olha só, na semana passada, de 21 a 27 de agosto, foi comemorada a Semana da Pessoa com Deficiência. E é claro, né, que a gente não poderia deixar passar essa comemoração em branco. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo agora aqui no nosso estúdio a psicóloga Clarice Macedo e a assistente social Williane Almeida. Muito bom dia, meninas lindas, maravilhosas. Bom dia, Pela Mara. presença, pela participação aqui com a gente. É muito bom, viu, estar aqui para falar de um tema tão importante. Pois é, vamos começar então, Clarice, falando sobre essa semana. Que semana é importante, né? Por que ela é tão importante? Porque nós precisamos incluir, né? Quando existe inclusão na sociedade, a gente automaticamente começa a ver que a sociedade está em desenvolvimento. Sim. Então, a Semana da Pessoa com Deficiência, ela foi criada para que a gente chamasse a atenção da sociedade para a importância do processo de inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, isso é o mais importante, né? A busca dos direitos das pessoas, a luta pelos direitos, por acessibilidade, né? Se a gente olhar nas nossas ruas aqui da cidade, pouquíssimas têm acessibilidade. Você vai nos bairros mais populosos. Muito difícil, as calçadas são todas irregulares, então não sei se você já presenciou algum cadeirante andando pela pista, né? No mesmo lugar dos carros. Então, a semana ela é importante para isso, para que a gente tenha um olhar diferente, né? E um olhar de sensibilidade. Sim. Quando a gente fala de deficiência, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, até para a gente quebrar preconceitos e quebrar tabus. Muitas pessoas acham que a deficiência ela é o fim, né? Sim. Acabou a sua vida. E não é bem assim, né? A gente tem até aqui a Willy, que é um exemplo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai conhecer a história dela, né, Clarice? Exatamente, Mara. Eu quero frisar aqui a importância da família no desenvolvimento de uma pessoa com deficiência. Quanto mais os pais acreditam nessa pessoa e investem, mais resultados nós vamos ter no futuro. Sim. Né? Deficiência, essa palavra é até assim, é uma palavra que faz a gente pensar. Todo mundo tem uma deficiência. Se você me colocar na cozinha para fazer qualquer arroz que seja, não consegue. É um problema. Eu tenho uma deficiência nessa vontade de querer fazer alguma coisa nesse sentido, na cozinha. Eu reconheço. E em outras áreas também. Mas o que a gente tem que lembrar aqui é que todo mundo tem potencial.
E nós temos que ir em busca do potencial de cada um, não do que falta, mas do que você tem que pode ser estimulado, aproveitado e o que pode evoluir cada vez mais. E nada como trazer ou conhecer histórias de pessoas inspiradoras, né? Para nos inspirar também, para que a gente possa aí quebrar muitas das nossas barreiras. A gente está aqui com a Williane Almeida, ela que é assistente social. Conta um pouquinho para a gente da tua história, Williane. A minha história, eu tive paralisia cerebral, Sim. assim, quando eu nasci. E nos 6 meses de vida, a manhinha percebeu que havia uma deficiência. Sim. Então, ela começou a procurar tratamento. Eu passei a ir para o Hospital José Carneiro, aqui no Trapiche. Sim. E comecei todo o meu tratamento lá. Aos 8 anos de idade, a gente descobriu a ecoterapia, né? E eu fui para lá. Eu era uma criança muito insegura Sim. de tudo, a ponto de não conseguir subir no cavalo sozinha, ter medo e escolher um profissional para estar me acompanhando, só um. Assim, eu me dava bem com todos, mas só era aquele a minha proteção. E no decorrer da caminhada na ecoterapia, eu fui tendo autoconfiança em mim. Sim. E assim, a parte que eu mais tive autoconfiança foi quando eu comecei a comandar o cavalo sozinha. Que massa. Eu comecei a comandar o cavalo junto com a equipe. Foi alegria para todo mundo, porque né? Isso. Foi uma alegria para todo mundo, o que eu consegui fazer. E a partir dali eu percebi que se eu guiava um cavalo sozinha, então eu tinha a rédea da minha vida. E comecei a estudar mais, a fazer tudo o que eu faço hoje. Tá aí. Hoje eu sou assistente social. Que coisa linda. Pois é, Mara. E a Williane fala e vem todo o filme, né? Porque Sim. ela era uma criança. 8 anos, né? 8 anos de idade, mas ela sempre foi muito ativa, ela tinha vontade de fazer as coisas. Sim. Todos os desafios que a equipe dava para ela tinha prazer em realizar. E... Só sossegava quando cumprisse, né? Exatamente, exatamente. Tinha um medo porque é um desafio, Sim. né? Ela tem uma limitação física e esse desafio se torna maior ainda. Mas ela sempre cumpriu e de repente a gente viu Williane, né, sozinha no cavalo, guiando o cavalo, como ela falou, ela tomou as rédeas. E aquele momento ali foi um momento que despertou muita coisa na Williane, não só nela, mas a família também pôde acreditar no potencial dela, que a equipe, Mara, quando chega um praticante que a equipe faz a avaliação, uma das coisas que a gente olha para ver o prognóstico daquele praticante é o interesse familiar. Sim. A família é motivada, a família não é. Então, quanto mais a família está motivada, melhor o prognóstico, né? Na Williane, a gente tinha isso. Tinha uma família motivada. A família chegava junto, desde apoiava, sempre, os pais muito presentes. incentivava. A mãe era daquelas danadas que desbravava, que queria, é para fazer ecoterapia ali atrás da ecoterapia, é para fazer fisioterapia, ela ia. Então, mas o fato dela tomar as rédeas de um cavalo fez com que a família também entendesse naquele momento que ela poderia ir muito além das expectativas que a gente já tinha criado, né? Não só a família, mas a equipe. Quando a gente viu tudo aquilo acontecendo, aí a gente disse, essa daí vai longe. E de fato, né? A Williane hoje está aí formada e ela é desafiadora. Ela foi fazer o estágio dela num local que nem todo mundo tem coragem de ir. Sim. Ela foi, encarou e disse, não, eu vou, é aqui que eu quero estar. E isso é muito importante, né? Então, eu quero aqui, gente, aproveitar esse momento para deixar uma mensagem para os pais. Se você tem um familiar, um filho que é portador de algum tipo de deficiência, não perca a esperança, não deixe de investir nessa pessoa, porque os resultados eles podem ser surpreendentes. Está aqui
o nosso maior exemplo, né? A gente não pode de jeito nenhum perder a esperança. De jeito nenhum. E aí, Williane, você estava falando, né, quando você tomou ali a rédea do cavalo, foi meio que como se uma chave tivesse virado, né, em você. Isso. Como é que foi para você também decidir cursar a faculdade, você fazer todo o curso, concluir? Conta também para a gente, compartilha Já era um isso. desejo meu, serviço social por conta da área da saúde, no ensino médio. Sim. E eu terminei o ensino médio, fiquei um ano, mais ou menos um ano e meio, procurando uma faculdade Sim. para fazer, fiz vestibular e tudo. A primeira faculdade que eu fui, eu passei, mas quando foi a questão de fazer a matrícula, a coordenadora falou que não tinha como fazer por conta da minha deficiência. Então, prontamente já procurei outra que me aceitou, de fato, e eu comecei a fazer. Eu já estava decidida do que eu ia fazer, né, que é o serviço social. E a partir do momento em que eu comecei a realmente sentir o pulso, que foi por volta do terceiro período, do quarto, foi que eu decidi realmente que era aquilo que eu queria. Então eu passei todos os desafios. Não foi fácil, Sim. mas eu venci. Eu digo que foi uma batalha que eu venci. E quando você conseguiu concluir o curso? Concluí em 2019, ano passado. E como é que foi, assim? Como foi que você se sentiu? Sonho realizado. Ai, que lindo! Eu acho que é a melhor coisa, né? Pra gente, quando a gente consegue realizar um sonho. Sabe aquela sensação boa, né? Que fica... Eu acho que isso é muito, muito, muito legal. O Williane estava aqui falando, né, sobre a primeira faculdade que ela foi e a questão da acessibilidade, você não conseguiu se matricular. Infelizmente, essa ainda é uma triste realidade, né, Clarice? Mara, ela passou essa dificuldade na universidade, mas hoje nós temos vários pais, várias crianças que passam essas dificuldades para entrar no ensino infantil. Na escola, porque né, as que é o escolas, básico. muitas não querem aceitar. Então, por isso, reforça ainda mais a importância dessa semana, de comemorar a Semana da Pessoa com Deficiência, porque a gente precisa falar disso. Sim. Aquela criança que não recebeu o estímulo no momento correto, ela vai perder muito. Então, se a gente estimula desde cedo, os resultados lá na frente vão ser muito melhores, né? Você potencializa a capacidade de aprendizado dessa criança. Então, isso é muito importante. Ela não baixou a cabeça, ela teve persistência e disse, não, essa aqui não me aceita, eu vou em outra. Mas a gente tem que lutar para que todas aceitem. Exato. Todo mundo tem direito. Por que uma nega e outra aceita? Ainda falta muito, Clarice, na sua avaliação, assim, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa promover uma inclusão, né, maior? Falta muito? Muita coisa melhorou. A gente não pode negar que houve uma evolução, Sim. mas ainda falta muito. Muito. Tem muita coisa a ser feita. E você também achou isso, Eliane? Com certeza. Que, tipo, principalmente o precisa fato evoluir? de as pessoas ainda hoje olharem como encarar a pessoa com deficiência como se fosse algo de outro mundo. Sim. Os olhares, eu acho que para mim a pior fase desde a infância é o olhar na rua. Eu digo assim, tá me encarando por quê? O que é que eu tenho diferente? São olhares que machucam mais do que Isso, palavras isso. até, né? E assim, a pessoa com deficiência, a pior coisa é o outro, a pessoa querer pedir ajuda e o outro se afastar. E assim, na minha vida, eu tive em colégio, em vários cantos que eu fui, tive pessoas boas que me ajudaram e outras pessoas que viraram. Mas que lá na frente, não sabe o que pode precisar. Todos nós sempre estamos precisando uns dos outros, certeza. né? E a gente nunca sabe aquela história, a gente nunca sabe o dia do amanhã, né? Isso, Clarice. Você também falou sobre a ecoterapia, né? Você compartilhou aqui com a gente que meio que a ecoterapia, ela ajudou bastante você, a sua evolução. A gente já falou aqui, né? Também no estúdio sobre isso. Vamos falar mais um pouquinho? Bora. Bora. Sobre como a ecoterapia ela tem ajudado a mudar a vida da Williane e de tantas outras pessoas, né? A ecoterapia é um método que utiliza o cavalo, né, como instrumento de reabilitação. Hoje a ecoterapia está incluída no Sistema Único de Saúde, faltando apenas formalizar, né, todo aquele protocolo da Agência Nacional de Saúde. Isso a Ande Brasil está à frente. Sim. Infelizmente nós tivemos um ano inteiro de pandemia
mas acredito que no começo do ano esse processo vai ser retomado e já nós vamos ter a ecoterapia incluída no Sistema Único de Saúde. Isso vai poder facilitar a entrada de quem realmente tiver necessidade. Hoje aqui no estado, Mara, Alagoas é um dos estados mais evoluídos em relação a isso. Sim. Nós temos mais de 1.000 vagas de atendimento em ecoterapia contratadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Nossa, que bom. Isso, assim, é um marco. Lá na Associação de Ecoterapia, nós atendemos 200 famílias. Existe ainda uma lista de espera. Tem um ponto até que é bem delicado, porque quem precisa... A ecoterapia é um estímulo que a gente pode levar para a vida toda. Mas aí sempre tem uma lista de espera. E aí vem aquela questão. A gente dá 1 ano de ecoterapia e depois faz a fila andar. Esse que está com 1 ano de ecoterapia precisa de mais estímulo. Então ainda tem essa questão que eu acredito que vai ser estabelecida lá junto da Agência Nacional de Saúde. Alguns pontinhos, né, que precisam aí ser resolvidos. Hoje aqui nós atendemos quando o praticante tem indicação de alta. Sim. Essa alta é feita. Alta no sentido de transferi-lo para outros atendimentos, né? Por exemplo, ele fez a ecoterapia, o objetivo era que nós conseguíssemos ganhar um controle de tronco. Sim. Ele adquiriu esse controle de tronco. A partir daí, a ecoterapia vai ser útil em quê? Gente, eu acho que a ecoterapia nesse momento aqui não é o mais útil. O mais útil é uma natação, uma fisioterapia. Então, toda essa avaliação é feita pela equipe, né, para que nós possamos também privilegiar pessoas que ainda não tiveram acesso, mas uma coisa é importante deixar bem claro, essa alta só é dada de acordo com a necessidade do praticante. A gente não vai dar alta só porque completou 1 ano de ecoterapia. Seria maravilhoso, né, que todo mundo aí pudesse fazer a ecoterapia, mas você bem falou que tem uma quantidade limitada de vagas, né, na associação. E também, assim, existe até fila de espera. Existe. Existem outras atividades, então, que poderiam ser indicadas para substituir ou até mesmo para auxiliar aí nos tratamentos das pessoas com deficiência, que se assemelhem aos benefícios mesmo trazidos pela ecoterapia? Semelhança com os serviços da ecoterapia até tem, porque, por exemplo, numa atividade de fisioterapia, a pessoa com deficiência, ela pode sim, ela ganha muito. Mas a ecoterapia, Mara, ela tem todo um contexto. A ecoterapia, ela trabalha não só a parte física, de reabilitação física, mas tem a questão da parte emocional, né? Quando você toma posse de si, quando você se enxerga, quando você que é cadeirante, que está acostumado a olhar todo mundo, alguém fala, você só olha para cima, quando você está no cavalo você vai olhar para baixo. Então são esses detalhes que lá a gente tem um espelho bem grande, para quando o praticante passar na frente daquele espelho se ver, sou eu que estou guiando esse cavalo. Então, esse contexto da ecoterapia é um contexto, digamos assim, que envolve várias coisas. Sim. O que não tira a importância, né? Não estou aqui querendo dizer que a ecoterapia é mais importante do que outras terapias. Cada terapia tem a sua importância e a sua indicação. Mas, por exemplo, nós temos praticantes lá que, além da ecoterapia, fazem fono, fazem TO, fazem fisioterapia, são acompanhados por psicopedagogos, por profissionais de educação física. Tudo vai da necessidade, né, a partir da avaliação daquele cliente. É um tratamento individualizado, né? É individualizado e com equipe multidisciplinar. Quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, a gente olha para uma pessoa que precisa de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Sim. Né? Não é só do psicólogo, não é só do físio. E aí, como é que a família, como é que os amigos, eles também podem ajudar essas pessoas com deficiência? Pois é, o papel da família, como eu já falei, e eu gosto de frisar muito, e lá na clínica a gente sempre faz questão de chamar os pais para essa responsabilidade, né, de incluir. Você acredita que ainda hoje tem famílias, né? Hoje em dia é muito comum, lá na ecoterapia mesmo, a grande clientela, a Williana é uma sócia fundadora.
Maravilhosa! Na época que a Williane foi para a ecoterapia, o nosso maior público era de pessoas com paralisia cerebral. Sim. Hoje, 17 anos depois, o maior público da ecoterapia é de pessoas com autismo. Então, ainda hoje, nós temos pais que escondem os filhos, que evitam sair, para não receber esses olhares que um dia a Williane recebeu e que até hoje ela recebe. Mas hoje ela tem uma maturidade diferente para encarar. Para encarar e também para dar até um outro olhar para esse olhar, né? Isso. Quando ela vem aqui para falar de tudo que ela passou, de todas as dificuldades e aonde ela conseguiu chegar, eu tenho certeza que essa mensagem dela, para quem assistir, quem vê, vai entender que é possível. Tudo é possível, né? A gente não pode limitar. Nós, seres humanos, somos pessoas com uma capacidade imensa. Então, nós não podemos pensar em limitação. E os familiares, quando a família inclui, Mara, tenha certeza que a sociedade vai ter um olhar diferente. Se a família tem ali, acredita, deposita confiança na pessoa, no membro da família que tem algum tipo de deficiência, a sociedade vai vê-la de uma outra forma. Tem o preconceito? Tem. Sim. Né? A gente não está livre. O preconceito, ele está em tudo. Era isso que eu ia falar, né? Tá em não tudo. Não só na pessoa com deficiência. Tá na mulher que usa, por exemplo, a roupa curta, tá lá no gay, né? Tá lá no transexual, na transexual. Isso. Ou seja, o preconceito ele tá em tudo, racial, né? exatamente. O preconceito racial, ele tá em tudo, se a gente for parar para pensar, né? Isso. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa. Isso. E que a gente não pode fechar os olhos e simplesmente aceitar, não, mas é porque a sociedade é preconceituosa. Não, a gente tem que se reconhecer como pessoas que também nós temos nossos preconceitos, porque nós somos frutos dessa sociedade. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Né? A cada dia a gente tem que se tornar melhor. Exato. Esse é o objetivo. E Willy, você sente isso também? Que ter o apoio da sua família foi fundamental para você? Foi sim. E assim, minha família sempre acreditou. Sempre. Quando eu nasci, eu escuto, né? Que teve uma vizinha que chegou lá em casa para visitar e fazia: "Ah, comadre", que é comadre da minha avó, "essa minha não vai vingar, não". Porque eu cabia no caixinho de sapato. E hoje, eu olho assim para ela, não, por respeito, eu não falo nada. Sim. Mas aquela vontade de dizer: "Olha aqui a menina que não me vingar". Vinguei muito, né? E muito. E assim, lá na rua mesmo, saber que hoje eu tô na posição que eu tô, é festa para todo mundo. Ai, que me acompanhou desde pequena, com a minha mãe me levando para ecoterapia, para outros tratamentos. Sim. E assim, as pessoas que realmente me acompanharam. Porque teve vizinhos que nessa trajetória também me acompanhou. Sim. Ia levar para fisioterapia, para uma eco, para tudo. Eu sempre tive pessoas que sempre me amaram do meu lado. Apesar da insegurança, que hoje não tenho mais, eu sempre tive pessoas ali me apoiando. Então eu acho que foi o mais importante. Apoio é tudo, né? É tudo. É isso que a gente tira, né? Por exemplo, aqui da Willy, ela teve apoio ali dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, de tantas e tantas pessoas, e tudo isso fez muita diferença, né, Willy, para você. Olha só que coisa linda, né, Clarice? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar, Exatamente. né? Apoio, a família interagir, a família também superar essas barreiras, né, que a sociedade impõe. Não é fácil, Mara. Toda mãe espera aquele bebezinho jonso. Sim. Né? Isso é natural. E aí, quando você tem uma pessoa com deficiência na sua família, você precisa mudar alguns hábitos, você precisa se adequar a algumas situações, né? Mas isso não é o fim do mundo, isso não quer dizer que acabou ali, que a vida não tem mais alegria, não tem mais conquistas. Né? Então, a Williane está aqui como prova de que tudo realmente é possível. Maravilhosíssimo. E, de fato, a família, ela milita tanto pelo deficiente de casa quanto pelo de fora. Não, pelo menos assim, a minha família é dessa forma. Por ter uma pessoa com deficiência na família, elas olham o outro com um olhar
não quero dizer de julgar, Sim. mas sim de compreensão. Vai lá e ajuda. E nem todo mundo é dessa forma. A gente vive numa sociedade em que o povo só aponta. Sim. Só aponta, 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 mas não é capaz de se olhar. Porque, como a Clarice falou, a gente sempre teve, todos nós, uma deficiência em qualquer área. Mas muita gente atua e é preciso ser militante nessa causa e tantas outras que a gente tem, de fato, a enfrentar socialmente e por aí vai. Mais do que falar, agir. Agir e trazer isso para as nossas atitudes no dia a dia, trazer isso com um olhar mais empático sobre o outro, fazer isso sempre muito mais pensando nas ações e em como as nossas ações elas podem ajudar aquela outra pessoa, muito mais do que quando a gente fala, porque eu já dizia aquele ditado, né? Falar é fácil, difícil é você fazer, difícil é você agir. Meninas, que coisa linda, que história inspiradora para a gente começar a semana, né? Pessoal de casa aí também que está nos assistindo, até mesmo você que esteja aí fazendo alguma atividade. Que coisa linda. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, então, sobre essa semana, sobre a importância dela. Eu sei que a gente tem uma semana, mas eu queria que a gente trouxesse aqui que isso é para a vida. Não é só para essa semana não, tá? É para a vida esse papo aqui que a gente teve. Então eu queria que a gente fechasse com uma mensagem aí para o pessoal de casa. Não seja só deficiente físico, mas que todos possam olhar para você. Ser você é mais importante do que tudo na vida. E ter sempre persistência em tudo que vai fazer. Ai, que linda. Isso mesmo. Mara, eu quero aqui chamar mais uma vez a atenção para a primeira inclusão, é a inclusão familiar. Pais, familiares, não deixem de incluir. Isso vai fazer total diferença na vida das pessoas, né? Quando a família inclui, a sociedade inclui também. Então é isso, familiares, vamos lá, vamos buscar mais inclusão, né? Fazer de tudo aí para incluir. É assim que a gente começa mesmo. Talvez olhares tortos, estranhos, eles realmente aconteçam. Talvez você sofra muito preconceito, mas aí é a resiliência, né? Isso. É realmente não desistir, é persistir e continuar, porque é assim que vai acontecer. E como a Willy muito bem falou, né? Seja você deficiente ou não, empatia. Isso é que é o mais importante também que a gente pode falar aqui nesse momento. Lindas, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Quero saber contatos, redes sociais, pessoal aí que se interessou, né? Como é que pode fazer lá pelo pessoal da Ecoterapia? A Ecoterapia, qualquer informação pode ser pelo 33 34 17 17 ou 93 11 26 90. Muito bem, 33 34 17 17. Facinho aí já para você buscar mais informações. Obrigada mais uma Obrigada vez. também, Quer Mara. falar alguma coisa, meu amor? Não. Não? Linda, obrigada viu, pela sua participação. Obrigada, Clarice, mais uma vez. Maravilhosa. Eu que agradeço, Mara. Obrigada mesmo. Bom dia, tá, meninas? Bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco estou de volta.